Fala, homem. Fala, mulher. Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à websérie Fundadores, dentro das comemorações dos 25 anos da Rede LojaCor. Neste segundo episódio, vamos conversar com Diogo Arendt Silva, presidente da Rede LojaCor, que vai nos contar, do seu ponto de vista, a história e os desafios da criação e fundação da Rede LojaCor. Bem-vindo, Diogo, ao segundo episódio da websérie Fundadores, a primeira websérie dentro das comemorações dos 25 anos da Rede LojaCor. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado por ser um apoiador, por sempre acompanhar o nosso trabalho todos esses 25 anos. Para nós é uma grande satisfação poder contar um pouco da nossa história para você, para Seguros em Foco, para o seu público. São muitos anos aí de caminhada juntos, né? E 25 anos é um marco importante, né? E obrigado por nos apoiar nessa passagem também, né? Mais essa passagem aí da Rede LojaCor. Sou muito feliz aí de poder contribuir e a gente bater um papo aqui sobre o que passou e falar um pouco sobre o nosso futuro também. Então, Diogo, como foi que você começou na LojaCor? Bom, Júlio, a minha história começou um pouco antes, né? Eu, muito cedo, tive vontade de começar a trabalhar com 13, 14 anos. Eu já me interessava pelo mercado de seguros, acho até por influência do pai, né? De ver ele chegar em casa sempre entusiasmado, falando sobre o mercado, sobre as seguradoras, os corretores, os negócios que ele estava realizando na época. Ele sempre chegou com bastante entusiasmo em casa. Eu acho que isso também sempre me despertou a curiosidade, né, de querer entender como que era o trabalho dele, o que ele fazia. E eu, com 13, 14 anos, já pedia para ele, pô, pai, me consegue uma colocação para eu começar a trabalhar também, quero começar a trabalhar no mercado de seguros, né? Foi uma coisa muito espontânea e natural, acho, até por essa influência positiva que ele sempre levou para dentro de casa. E com 15 anos, em agosto de 1995, eu comecei a trabalhar como office boy numa corretora de seguros, na CL, administradora e corretora de seguros. E eu estudava pela manhã, almoçava rapidinho e ia para o escritório à tarde. Então, ali eu comecei a ter contato, meu primeiro contato mais próximo aí com o mundo de seguros, já conhecendo o pessoal das seguradoras que iam visitar a corretora, né, os corretores que trabalhavam dentro da CL na época, e fui aprendendo na prática, né, e fui tomando gosto pela coisa, pelo mercado, pela dinâmica, né, o fato do nosso mercado ser muito dinâmico, de não ter um dia igual ao outro, né, e ter uma imensidão de conteúdo para aprender. Então, isso sempre me estimulou, eu sempre fui curioso, né, sempre quis aprender, sempre quis entender como que as coisas funcionam, por que elas funcionam de determinada maneira, e essa curiosidade sempre me estimulou. E aí, em 96, né, em outubro, quando o pai decidiu empreender e abrir a empresa, ele me convidou, né, convidou a minha irmã, a Marlise, né, e uma secretária, e nós começamos a LojaCor, né? Então, na época, eu tinha 16 anos, em 96, quando a gente começou, e daí, já em 1997, um ano depois, né, eu fui emancipado, né? Eu lembro que eu fui com o pai e com a mãe no cartório para ser emancipado, para eu poder entrar de sócio, né, na LojaCor na época, né? Na época nem era Vanguarda, né? Quando começou ainda era o nome Vanguarda. Eu não tinha idade ainda para poder fazer parte do estatuto social, do contrato social. E eu fui emancipado, né, com 17 anos para poder ser sócio. E como eu sempre gostei do mercado e gostava de trabalhar, decisão minha, resolvi estudar à noite. Eu comecei, nessa época, a estudar à noite para eu poder trabalhar o dia inteiro. E eu fiz todo o preparatório para o vestibular já estudando à noite. E depois passei na faculdade, enfim, né? Passei no vestibular já no curso noturno. E aí seguiu a minha vida, né?
minha prioridade sempre foi trabalhar. Eu falei, não, eu quero trabalhar, quero aprender, quero ter a minha independência. E comecei dessa forma, né? Então, desde o primeiro dia aí da Loja Cor, com esse convite do pai, eu me sentia pronto e queria, né? Sempre fui animado para ir trabalhar, sempre gostava do mercado, gostava de conhecer, gostava do convívio com os corretores, gostava do convívio com o pessoal das seguradoras, queria saber tudo, né? Na época era tudo muito manual, então os avisos de sinistro, né? Eram aqueles formulários, aqueles croquis desenhados, né? E eu ficava lendo aqueles avisos de sinistro, tentando entender o que tinha acontecido. E quando eu ia protocolar esses avisos das seguradoras, eu conversava com os analistas para entender qual que era o próximo passo daquele processo, né? Se aquele processo seria indenizado ou não, por quê, né? A parte de documentação, se precisava de documentação complementar para a regulação daquele sinistro. Eu sempre fui muito interessado e isso me ajudou bastante, né, nessa minha jornada empreendedora lá no começo, né? Então eu comecei como office boy já, mesmo na Loja Cor, como office boy, mas dentro do meu roteiro eu já encaixava as corretoras que ficavam no meu roteiro quando eu precisava ir em banco, em seguradora, e eu passava nas corretoras para ver se estava tudo bem, se precisava de atualizar algum sistema, ou se tinha alguma proposta. E quando eu ia na seguradora, eu entendia tudo que buscava entender o que estava acontecendo em cada processo, e daí na volta eu já voltava nas corretoras e já falava o que estava acontecendo, qual era o próximo passo daquele sinistro, ou qual era o que precisava fazer para resolver uma emissão de proposta. Logo que eu comecei a ganhar meus primeiros salários, porque no começo, né, a gente não tinha recurso, né, nos primeiros quase um ano, eu trabalhava só com o dinheiro que o pai me dava no final de semana. Ele me dava lá 10, 15 reais, né? Falava assim, vai tomar um sorvete, né? Que era o dinheiro que tinha. E aí, meu salário era um vale, né? De 10, 15 reais ali na sexta-feira. E tudo bem. Final de semana. Tudo bem. Eu tava ali pelo propósito, né? Tava pela família, né? De poder ajudar o pai, de poder começar o negócio junto, que eu gostava. Para mim estava tudo ótimo. Eu gostava de aproveitar a jornada, como eu falo até hoje, né? Eu gostava de aproveitar a jornada, de conhecer, de aprender, né? De ter esse espaço. Para mim era uma baita oportunidade. Aí quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, quando eu ganhei meu primeiro salário, já quase a metade do meu salário, que na época era um salário mínimo, era, se eu não me engano, na época 360 reais, alguma coisa assim. Eu guardava, né? Eu guardei durante um ano a metade do meu salário, porque eu queria comprar um carro, né? Porque eu queria poder atender mais corretores, né? Eu queria poder fazer visitas, né? E melhorar a minha atuação, né? no trabalho. E é importante lembrar que nessa época a Loja Cor era uma assessoria, não era uma corretora, né? Era uma assessoria. A gente era a Loja Cor, a loja do corretor de seguros, né? Era uma representação multimarcas, né? A gente representava sempre 4 a 5 seguradoras e os corretores nossos clientes, né? Sempre os corretores foram nossos clientes. Então, essa parte de apoiar os corretores a desenvolver negócios, de promover produtos, campanhas, né? Ajudar os corretores a entender as mudanças dos produtos e apoiar, né? Em todas as etapas do processo ali, desde de apoio para colocação de risco, depois para a emissão das propostas, né? Depois quando tinha algum sinistro. Então a gente tinha que cuidar de todo esse relacionamento do corretor com a seguradora e com os negócios especificamente, né? E aí fiz isso, comprei meu primeiro carro, né? Dei uma entrada com o dinheiro que eu tinha guardado, financiei 36 vezes um carrinho usado lá, os pneus gastos. Minha primeira experiência com um carro foi 15 dias depois de ter comprado. Eu tive que levar numa loja dessas de pneus para trocar os pneus, porque o carro não tinha estabilidade nenhuma, né? Eu comprei primeira vez comprando o carro sozinho, mas ali foi legal, porque aí eu peguei uma grade maior de corretores para atender. Eu lembro, na época, era uma planilha de Excel com os nomes dos corretores em ordem alfabética, com os endereços, o telefone. E na época não tinha Waze, não tinha nada, eu pegava aqueles aqui, né?
ia procurando o endereço dos corretores pelos mapas do aqui, fui conhecendo a cidade, fui conhecendo os corretores, mais corretores, né, podendo visitar, atender, e foi legal. Daí eu fui, né, como comercial, quando eu comecei a trabalhar como comercial, eu comecei a ganhar uma comissão também sobre as vendas, né, então eu tinha um salário fixo e tinha mais uma comissão. E aí eu queria ajudar os corretores a fazer negócio, negociava as frotas, né, para conseguir ganhar um pouco mais no final do mês. E aí foi, né? Foi uma experiência legal. Depois a empresa foi crescendo, né? A gente foi tendo mais colegas, contratando mais colegas do mercado, né? Pessoas experientes do mercado. Montamos uma equipe de accounts, né? De gerentes comerciais para atender corretores. A gente chegou a ter, nessa época, 450 corretores em Curitiba, região metropolitana, e depois tivemos uma extensão do escritório em Ponta Grossa, e começamos a atender corretores em Ponta Grossa também, e eu sempre nesse papel comercial, né, de visitar os corretores, instalar sistema, apoiar, fazer negócios, enfim. E o pai, a Marlise cuidava do administrativo financeiro, né, e o pai gerenciava toda a estratégia, né, mantinha um relacionamento com as seguradoras, né, que convidava os profissionais que ele achava que podiam agregar na nossa equipe para atender mais corretores, cadastrar corretores, e a gente foi trabalhando assim até 2001, né? Crescemos, né? Recebemos vários prêmios nessa época, como melhor assessoria de corretores, né? Não só por volume de vendas, mas por resultados que a gente gerava. A gente sempre foi muito disciplinado com os protocolos das seguradoras, né? Com as regras de aceitação. Na época o sistema passava tudo, né? Podia cotar e fechar qualquer tipo de seguro praticamente. O sistema não fazia essa pré-subscrição, né? A gente tinha que fazer ela com base nas circulares, né? Então, a gente estudava as circulares e a gente cumpria à risca aquelas circulares, né, sempre olhando o resultado, né, que a gente ia gerar nas carteiras dos corretores, o resultado que a gente ia gerar nas seguradoras. Então, era um trabalho bacana, né, de subscrição quase de risco, né, porque a gente tinha que apoiar o corretor a fazer negócio, mas, do outro lado, a gente tinha que ter certeza que a gente estava levando bons riscos para as seguradoras ou dentro da sua política de aceitação, né? Então, foi um trabalho que deu para aprender bastante, né? A parte técnica de seguros, né? A parte de relacionamento com o mercado, né? De entender toda essa dinâmica, né? De como que o mercado funciona. Era uma época em que era necessário entender de seguro para trabalhar com o seguro, né, John? Obrigatoriamente tu tinha que entender, né, as questões mais técnicas, tinha que entender as regras de aceitação, tinha que atender, né, era muito mais artesanal, né, já existiam os sistemas, né, mas eram sistemas ainda locais, né, ainda era um processo muito inicial, né, dessa evolução. E a gente participou de tudo isso, né. Uma das seguradoras, a gente era considerado uma sucursal delegada, né, então a gente tinha todo o sistema de emissão, a gente conseguia fazer emissão, a gente conseguia emitir os endossos, emitir cancelamento. Tinha algumas alçadas, né, de subscrição que dependiam da seguradora, mas todos os inputs de informação, né, e muitos processos a gente resolvia dentro do escritório mesmo, né? Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né, com o nosso contrato, a gente tinha uma responsabilidade muito grande com a gestão dessa carteira, né, e com o relacionamento com os corretores, né? Então, assim, a nossa visão, desde o começo, sempre foi ser... Esse nome Loja Cora era a loja do corretor de seguros, era sempre ter mais de uma opção, porque caso a gente não conseguisse fazer a colocação do risco em uma das companhias parceiras, a gente buscava aceitação desse risco em outras seguradoras que tinham outro perfil, outros produtos, né? Que pudessem ser mais adequados para o corretor. Então, a nossa visão sempre foi, desde o começo, criar essa solução completa para o corretor, né? Que a gente conseguisse otimizar a competitividade do corretor, né? Que ele conseguisse ter esse suporte, esse apoio especializado para fazer mais negócios, né? E a gente gostava disso, a gente adorava fazer isso, fizemos isso
com muito amor, com muita dedicação durante todo esse período. E aí, em 2001, que começou a mudar a nossa história, né? Que começou o desenho do processo da rede, né? Me conta por que houve essa mudança de assessoria para corretora? Como é que foi essa necessidade? E como é que surgiu a ideia? Então, logo foi em 96, né? Em outubro de 96 que começou a empresa. Uhum. A primeira empresa que a gente pegou para representar, que seria uma empresa para mercado, né? Para cadastrar corretores, para atender corretores, que era a essência do negócio, foi a Indiana. E ali a gente colocou toda a nossa energia, né? A indenização que o pai tinha lá do último trabalho dele, né? Os primeiros recursos ali foram todos investidos para fazer a Indiana virar. Ninguém conhecia na época em Curitiba a companhia Indiana. E a gente começou a fazer um trabalho de cadastrar os corretores, treinar os produtos, instalar sistema, né? Começou a posicionar a companhia em Curitiba. E aí, 6 meses depois, as primeiras propostas começando a serem fechadas, os corretores pegando confiança na companhia, tal, né? E no nosso trabalho ali. E daí a gente recebeu a visita do diretor comercial da companhia, avisando que a estratégia da companhia tinha mudado, né? E a partir daquele momento a companhia ia trabalhar exclusivamente no canal concessionárias, né? Em parcerias com as montadoras, que foi onde a Indiana fez história, onde a Indiana expandiu, e por isso o nosso contrato estava sendo rescindido. Então, ali foi o nosso primeiro tombo como empreendedores, né? Porque eram 6 meses de trabalho cadastrando corretores, daí até sair os códigos, daí instalava sistema, parametrizava sistema, treinava o produto, até, né, o pessoal começar a ter confiança para começar a produzir. A hora que a produção começou a aparecer, nosso contrato foi rescindido, e aí que apareceu o seu Léo. Nesse momento que apareceu o seu Léo, que o pai foi visitar, contou a história, contou o propósito da empresa, o que a gente queria fazer, e o seu Léo deu um voto de confiança e, num primeiro momento, ele deu 3 votos de confiança, na verdade. Num primeiro momento, ele topou fazer o contrato, né? Não era um modelo muito usual na Novo Hamburgo naquela época, na companhia Novo Hamburgo naquela época, que ele era o gerente geral da Novo Hamburgo. Assinou um contrato com a gente começou a cadastrar corretores que não operavam com a Novo Hamburgo, começamos a fazer o desenvolvimento comercial da Novo Hamburgo. Mas até que a gente não tinha mais 6 meses de caixa para pagar aluguel, para pagar a nossa secretária lá, né, a Renata, que era o começo da nossa história, e para sustentar a família, né? E o seu Léo fez o primeiro mútuo, né? Ele fez um empréstimo, antecipou alguns meses de recebimento, e aí a gente quitou o primeiro, né? Ainda não tinha conseguido se organizar, ele fez mais um empréstimo, e com esses 2 empréstimos que ele fez, então ele confiou na empresa e assinou o contrato com a gente, depois fez 2 empréstimos. E eu lembro muito bem nessa época, porque eram umas notas promissórias, né, que o pai tinha assinado com a companhia, e todo mês, lá, dia 5, eu ia pagar aquelas promissórias lá na tesouraria do 9º andar lá da companhia Novo Hamburgo, com a dona Nadir. E eu chegava lá com um chequinho, com a nota promissória, e cada vez que ela descontava uma, menos uma parcela, né? Lá na Murici, né? Que era a Novo Hamburgo. Lá na Doutor Murici, número 51, se eu não me engano. Por aí. E eu lembro naquela época, eu era office boy, aí eu passava no 7º andar, na expedição lá, e ia buscar as apólices, né? As apólices eram montadas na própria sucursal lá da Novo Hamburgo, e eu vinha com as sacolas, né? A produção começou a crescer, eu vinha com as sacolas, e eu tinha que assinar os protocolos. Então eu contava quantas apólices eu estava levando, e eu já eu sempre gostei de número também, né? Eu tinha noção já de prêmio médio, de qual que era a nossa remuneração
E na volta para o escritório, dava uma caminhada de uns 25 minutos, mais ou menos, eu vinha fazendo conta de quantas apólices tinha, qual era o prêmio médio, quanto que eu estava levando de dinheiro para casa, que eu sabia que no outro mês eu ia ter que voltar lá para pagar mais uma parcela, né, do empréstimo. E ali foi legal, porque ali a gente começou a ver o resultado do trabalho, né? Tipo, a produção, a companhia era uma companhia muito boa, que atendia muito bem os corretores, tinha produtos competitivos, tal, e nos deu toda a confiança do seu Léo, do Marcelo Passini, né, que era o responsável pela companhia em Curitiba, né? E ali foi o primeiro empurrão da nossa história, foi com o Marcelo Passini, com o seu Léo, né, na Novo Hamburgo. Aí depois vieram as outras empresas que a gente representou, a Trevo, a Unibanco, uma época representamos a Porto Seguro, e depois que veio a Veracruz, que era Veracruz ainda na época, né? Depois que virou Veracruz Mafre, né? E aí que a gente decolou, né? Na época da Veracruz, a Veracruz é uma companhia tinha vindo com bons produtos, com produtos bem flexíveis e bastante competitivos na época, e nós éramos uma sucursal delegada, né, da Veracruz. Então, esse momento foi muito legal, né? A gente cresceu muito, a gente chegou a atender 450 corretores, fizemos uma produção muito grande e sadia na companhia, a gente tinha os melhores resultados da Regional Sul, né, que eram os 3 estados do Sul, era a unidade de produção com maior crescimento e maior resultado, né, operacional. Enfim, aí a história da rede começou aí, né, na verdade, né, quando a Mafre também, né, aí foi o nosso segundo tombo como empreendedores, né. Na época, a Mafre já estava trazendo a cultura da Mafre mesmo para Veracruz, e a estratégia da Mafre, e a estratégia era operar sem intermediários, né? Operar direto com os corretores, ou com representantes exclusivos. Aí eles nos propuseram a exclusividade e a gente falou, não, isso não está de acordo com a nossa, com o que a gente acredita, né? A loja Cor, a loja do corretor de seguros, os corretores, em primeiro lugar, conhecê-los e superar suas expectativas. Essas eram as frases dos nossos valores, né? E a gente levou isso à risca. Então, se a gente for representante exclusivo de uma seguradora, todo o conceito que a gente criou e toda a nossa proposta de valor que a gente tinha endereçado para os corretores e tinha tido muito sucesso até então, esse modelo de negócio de ser multimarcas, a gente optou em não aceitar a exclusividade e rompemos o contrato. E aí que a história da rede teve esse empurrão também, né? Porque daí que a gente falou, o final dessa história, como representante, a gente já conhece, né? Vamos criar um modelo novo, né? Que a gente possa se reposicionar no mercado e reposicionar os corretores também. Exatamente, foi ali que, como o próprio Zé Heitor falou no depoimento dele, que empurraram a vaquinha. Ainda bem. Na hora Exatamente. A gente fica meio... Mas lá na frente é que a gente vai ver o resultado disso. Ali foi o que... Até então a gente estava indo bem, né? Crescia todos os meses, aumentava o número de corretores que operavam com a gente, né? Era um contrato muito bom, a gente estava contratando bastante gente para aumentar os serviços para os corretores, a gente tinha criado central de cálculo, a gente tinha aumentado a equipe comercial, a gente estava desenvolvendo já um sistema próprio de gestão, né, para consolidar a informação de todas essas companhias que a gente operava. Então, assim, a gente já estava evoluindo, né, já vinha numa jornada evolutiva e crescente nesse modelo de negócios, né? E aí, quando a gente se deparou com essa situação, entendendo o mercado, né, daí outras companhias começaram a esboçar conversas parecidas, né? Na época, o Unibanco tinha os PACs, né? Os PACs também eram representantes exclusivos do Unibanco, e o Unibanco também começou a endereçar essa conversa com a gente. A gente falou,
né, a gente não acreditava nesse modelo, né? A gente acreditava num modelo de independência, né, que a gente fosse independente, que a gente pudesse entregar independência para os corretores, né? A gente tinha essa proximidade com os corretores, né? Uma relação muito de confiança, uma relação de apoio mútuo, muito forte, né? E a gente percebeu que o mercado estava mudando, né? As seguradoras estavam mudando, né? Novas seguradoras chegando, seguradoras multinacionais chegando no Brasil, as seguradoras sendo compradas, adquiridas, fazendo fusão, os clientes cada vez mais bem informados, né? O mercado de seguros crescendo, se desenvolvendo numa velocidade muito rápida. Então, os clientes sendo abordados por banco, por financeiras, por concessionárias, quer dizer, vários canais de distribuição passaram a olhar o mercado de seguros, além das corretoras multinacionais, as grandes corretoras, com os programas de afinidade. A gente percebeu que toda essa arena competitiva estava mudando, né? E com a estabilização da economia, que foi bem no nosso começo, lá em 94, né, as seguradoras já com essa cultura de gerenciamento de risco, né, de buscar resultado operacional para cada negócio, né? Então a seleção de riscos e uma pressão em cima dos corretores por resultado operacional, né? E a gente começou a olhar essa dinâmica toda se transformando, e a gente pensou, a gente precisa encontrar uma forma da gente consolidar essa produção, né? Para a gente ter mais massa crítica e para o nosso resultado na seguradora ser mais estável, né? Porque como a gente sempre teve muito essa preocupação com o resultado que a gente entregava para a seguradora, a gente via, às vezes, uma corretora, para ser competitiva, ela precisava ter mais produtos à disposição, quer dizer, precisava ter mais seguradoras para ofertar para o cliente, né? Por um lado, e por outro lado, era difícil fazer isso numa pressão por resultado operacional, né? Porque se a produção da corretora é muito pequena em alguma seguradora, 1, 2 sinistros, a carteira já fica deficitária, né? E daí com uma carteira deficitária o corretor fica com dificuldade de colocar mais riscos ou de ter condições comerciais mais competitivas com aquele parceiro, né? E a gente via todo esse ambiente mudando e o quanto isso limitava os corretores ou dificultava a atuação dos corretores, né? Como tinha um colega nosso da época, um corretor que falava, o corretor tem 2 trabalhos, né? Tem que vender o seguro para o segurado e depois ele tem que vender o risco para a seguradora, né? Tem que encontrar uma seguradora que aceite esse risco, né? E esse equilíbrio, né? Numa escala pequena, uma corretora com uma escala menor, né? A gente percebia que estava ficando cada vez mais difícil, né? Então o cliente cada vez mais bem informado, recebendo ofertas de seguros de vários outros canais, né? E o corretor sozinho, né, num ambiente cada vez mais competitivo, né, num ambiente que exigia cada vez mais tecnologia dos corretores para melhorar processo, velocidade de resposta para os clientes. A gente percebeu, a gente precisa encontrar uma forma da gente se reorganizar, né? E como que a gente consegue se reorganizar para que esse mercado volte a crescer e para que os corretores voltem a conseguir desenvolver o seu trabalho de maneira mais eficiente, com mais competitividade, né, e voltar a crescer mesmo. Então, a ideia surgiu dessa percepção, né, e essa percepção veio do convívio com o mercado, né, das conversas com as seguradoras, da conversa com os corretores, da dificuldade que a gente tinha, às vezes, de ter que descadastrar um corretor, ou que a gente tinha que tirar alguma condição comercial de algum corretor, né? Então, essa experiência, essa vivência, né, fez a gente perceber que, calma aí, a gente precisa se reinventar. E aí a gente montou um grupo de corretores menor, né, que a gente se reunia. Eram 2 ou 3 grupos que a gente se reunia com 4, 5 corretores para debater o mercado, para conversar sobre o que estava acontecendo. E a gente falava, a gente percebe que o mercado está mudando, a gente quer ter uma atuação diferente no mercado, o que pode ser, né? O que a gente pode fazer? A gente entrevistava os nossos corretores, entrevista mesmo, né? Foram 3 anos essa jornada, né? Foi de 2001 a outubro de 2004, final de 2001 a outubro de 2004. E aí que esse período de 2001 a 2004
que a gente começou a se reorganizar, se planejar, né, de como reposicionar o negócio, e aí que surgiu a LojaCore SA, rede de corretores de seguros. Né? Deixou de ser LojaCore, a loja do corretor de seguros, e passou a ser LojaCore SA, rede de corretores de seguros. E nesse período você fazia economia, né? Você estava cursando a faculdade. Isso. Eu me formei em 2003, né? Então eu trabalhava e estudava, né? Então eu já tinha essa noção de planejamento, né? Depois, no começo de 2004, eu comecei uma pós-graduação em gestão e planejamento de negócios na FAI, né? Foi onde a gente montou o planejamento estratégico da rede, foi dentro da FAI. Eu integrei um grupo lá dentro da FAI de colegas, né, com conhecimentos multidisciplinares, enfim, que atuavam em outros segmentos, né, mas com toda a metodologia acadêmica, né, digamos assim. A gente estruturou o planejamento estratégico da rede, eu estruturei o planejamento estratégico da rede dentro da FAI. Né? Porque... Então, no dia a dia, entendendo o mercado, conhecendo, e à noite estudando e vendo que, pô, calma aí, vamos vou trazer usar essas ferramentas na prática, né? E aí todo o planejamento estratégico foi a primeira versão do planejamento estratégico que eu montei dentro da FAI com colegas, né? E depois eu montei uma versão adequada, né, à nossa realidade junto com o pai, né? Com os demais profissionais que trabalhavam com a gente na época. É que reza a lenda no mercado que a LojaCore foi o teu TCC, né? Teve dois momentos, né? O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, na Federal, em Economia, eu escrevi sobre uma nova dinâmica na distribuição de seguros de automóveis no Brasil, e ali foi um embrião da ideia do que é a rede LojaCore, assim, do ponto de vista de visão de mercado, assim, de economia de compartilhamento, né? De forma do mercado se reorganizar para distribuir seguros. Então, foi a minha monografia na Federal. E aí, quando eu fui para a FAI, na pós-graduação na FAI, aí nasceu o planejamento estratégico dentro da FAI. E isso me ajudou muito, né? Conciliar essa vida acadêmica, digamos assim, com a vida empreendedora, né? Nessa época, né? A gente não é como hoje, né? Que a gente tem tanto conteúdo, tanto acesso a tanto conteúdo com uma velocidade incrível, uma qualidade incrível, né? Na época era sentar no banco da universidade, né? Nas escolas de negócio e garimpar, né? E garimpar, biblioteca, né? Tinha Google já para buscar informação, mas ainda era muito biblioteca, era livro, era referência em livros mesmo, né? E foi legal essa experiência, né? De poder unir essa experiência do dia a dia trabalhando com a visão acadêmica, né? Para trazer mais embasamento, né? E ajudar a estruturar melhor toda a parte de negócio mesmo. Bem como tu perguntou, né? A LojaCore surgiu, né? Ela surgiu de uma necessidade de mercado e de uma vontade de transformar. Então, a gente sempre foi muito apaixonado pelo que faz, né? E quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente quer fazer sempre melhor, né? Quer sempre achar o próximo passo, né? E a gente via que o mercado estava mudando e que a gente queria fazer parte dessa transformação, né? Então, eu dividia meu tempo em planejar a LojaCore do futuro, né? Fazer a assessoria funcionar, atender os corretores, né? Mas eu já não acreditava mais naquilo. Eu falei, cara, isso aqui a gente não vai conseguir escalar, não vai, como nesse modelo, da forma como a gente está estruturado, a gente não vai conseguir escalar, a gente não vai conseguir fazer toda a diferença que a gente acredita que pode fazer na vida dos corretores nesse modelo, né? Você tinha certeza que o caminho era outro, que o futuro agora era outro. Na minha cabeça já tinha mudado. Na minha cabeça eu já estava vendo outra direção, eu já estava vendo outro modelo de negócio, eu já tinha virado a chave. Mas a gente tinha que manter o negócio funcionando, né? Então continuava operando, né? Nessa época a Marlise tinha saído, então eu tinha que cuidar do administrativo, do financeiro, né? Eu tinha minha carteira de corretores para visitar, né? Tinha alguns gerentes de gerentes que trabalhavam accounts, que estavam com a gente ainda
né, o Jorge Maerli, né, o Edson Ferreira, a gente tinha uma equipe comercial ainda, né, então eu trabalhava junto com eles, né, apoiava eles, eu fazia na época o relacionamento com as seguradoras também, então eu tinha uma carteira de corretores para atender, eu fazia essa ponte com as seguradoras, né, para resolver os problemas que apareciam na seguradora, que a equipe operacional ali não conseguia resolver, e eu cuidava do administrativo financeiro. E tudo isso com 23 anos? 23 anos. Tinha 23 anos. Cara, eu olho para trás e eu não acredito. Tanta coisa que passava, né? E a gente trabalhava, né? A gente trabalhava, fazia, nunca teve medo de trabalhar. Pô, foi muito legal. Legal reviver essa história. Emociona, né, Joe? Pô, é muito legal reviver essa história. Eu estou te contando aqui, né? A gente está conversando aqui de coração aberto, mas é muito legal reviver essa história, assim, tudo que passou, né? E toda a responsabilidade, os compromissos, né? De fazer dar certo, né? Porque, pô, tem um monte de gente envolvida, tinha funcionários, tinha o mercado, os corretores, né? E a família toda dependia disso, né? Meu pai, minha mãe, né? A Marlise já estava casada, já tinha tocado a vida dela, e minha outra irmã já trabalhava, era protética, eu já estava trabalhando, mas meu pai, minha irmã, eu, né, e todos os outros funcionários, enfim, cara, a gente tinha que dar certo, não tinha plano B, né, era plano A, a gente tinha que fazer isso dar certo. Né? Ou vai ou vai. Ou vai ou vai, e a gente gostava de fazer o que fazia, né, confia no mercado, gosta do mercado, né, e a gente queria fazer dar certo, né? Não tinha plano B, tinha que fazer dar certo, tinha que encontrar o caminho, né? Não, se não der certo eu vou fazer... Não, cara, tinha que dar certo, né? E a gente olhava para o mercado e falava, cara, a gente tem todos os insumos necessários aqui para conectar e para fazer isso funcionar. Agora é trabalho, né? E aí foi um trabalho a muitas mãos, né? Com os corretores, com as seguradoras, depois com assessorias jurídica. A gente estudou muito cooperativismo, a gente visitava os CEPARs, os SERGs, né? Que são as entidades que administram as cooperativas, para entender toda a parte de legislação, né? Como que a gente poderia trazer isso. Na época, a SUSEP tinha aprovado que as corretoras fossem constituídas no modelo de cooperativa, porque já se via essa necessidade. A gente estudou isso. Já tinha ideia na cabeça, né, nessa época do que ia virar. A gente não sabia como exatamente ainda, né, mas a gente já sabia para onde a gente estava indo, por que a gente estava indo na direção da rede, né, e faltava ainda muitos componentes, né, de modelo de negócio, de regra de negócio, de tecnologia, de validação jurídica, validação tributária, né, validação societária, de todo o modelo de negócio. A gente tinha que cuidar tudo, como é que o corretor entra, como é que ele se desenvolve. Se eventualmente o corretor quiser sair, como é que sai, como é que fica a carteira, o que faz com a carteira, como é que são as regras de campanha, como é que são as regras de repasse para cada companhia, para cada ramo, como é que o sistema controla isso. Cara, eram muitas variáveis, né? A gente tinha que, no projeto, a gente interessou todas elas, hipoteticamente, antes dela estar rodando, antes de funcionar o modelo, né? Ele só começou a rodar mesmo, né, no dia 25 de outubro, quando os corretores começaram a produzir, né, e a gente começou a distribuir dividendos, né? Pô, um baita desafio, cara. Eu lembro quando a gente foi na visita com o nosso consultor jurídico e tributário, ele falou assim, não, a saída é uma SA. Cara, pensa naquela época, eu falar para nós que, né, pô, empreendedor pequeno, sem dinheiro, uma sociedade anônima de capital fechado. Caraca, cara, como é que nós vamos administrar uma sociedade anônima de capital fechado? Enfim, aí a gente chegou no modelo de sociedade anônima, né, dos corretores serem acionistas, né, de uma única corretora, né, e com isso a gente começar a ter ser a corretora dos corretores, né? A gente fala, a Loja Cora nasceu sendo a corretora dos corretores, porque a gente nunca foi uma corretora de fato, porque a gente nunca vendeu seguros, né? Mas o nosso propósito sempre foi melhorar a vida do corretor, né? Como que a gente faz para o corretor ser mais competitivo, ter mais eficiência operacional, ter mais capacitação para poder vender mais. Sempre foi guiado por isso e sempre incessantemente procuramos resolver essa equação. Vocês começaram um negócio diferente, inédito, né?
Qual foi a maior dificuldade para implantar essa ideia para os corretores e para as seguradoras? Júlio, quando a gente está empreendendo assim, da forma como a gente começou, tudo é dificuldade, né? Porque a gente não tinha recursos, né? A gente não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha investidor, né? Para investir no negócio, né? O nosso recurso era o trabalho e a confiança que a gente tinha dos corretores, né? Esse era o nosso recurso, era o nosso ativo, né? O relacionamento, a confiança que a gente tinha com os corretores, né? Eles na gente, a gente neles, né? E trabalho, vontade de fazer, né? Visão de que o mercado estava mudando, que a gente queria fazer parte dessa transformação e que tinha que trabalhar para fazer isso se tornar verdade, né? E aí, esse foi o grande desafio, né? Começar um negócio só com inspiração, um pouquinho de inspiração e muita dedicação, muito trabalho, né? O primeiro dia de operação da rede foi 25 de outubro de 2004. É uma data que, para nós, a gente fala que é a data da queima dos navios, né? Porque naquele momento... Queimaram as pontes, queimaram os navios sem volta. Não tinha volta. Se os corretores não tivessem migrado a produção para dentro da rede como tinham se comprometido nas nossas conversas e nos contratos, enfim, a gente não estava aqui para contar essa história, porque a gente queimou os navios. A gente devolveu a nossa grade de corretores para seguradoras, né? Em novembro a gente já não teria mais remuneração ali sobre aquela carteira que a gente devolveu, ia só o runoff ia entrando, né? Então todo mês ia diminuindo, né? Aquela fonte de receita, e para dar certo, os corretores, os 57 guerreiros iniciais, né, que começaram o projeto com a gente, se eles não tivessem de fato transferido a produção para a rede, né, a gente não teria dado certo, não estaria aqui, né? Claro que a gente só deu esse passo porque a gente confiava nos corretores, porque a gente fez todo um processo foram 3 anos estruturando isso junto, em cocriação, né? E como eu falei, toda a parte do planejamento já tinha o contrato, tudo na época, já tinha resposta para tudo, né? Se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz aquele outro, a gente já tinha tudo mapeado, todo o modelo de negócios mapeado. Isso dava conforto para nós e dava conforto para os corretores também, né? De saber como que funcionaria todo o modelo de negócio, né? A gente teve muito cuidado com isso, né? E vender isso muito certo. A apresentação da Loja Core, o pessoal brinca comigo até hoje que a Loja Core nasceu de uma apresentação de PowerPoint com 77 slides, e eram 4 horas eu falando para explicar o que era sociedade anônima, qual que era a diferença de ação preferencial, ação ordinária, por que era ação preferencial, não era ordinária, como que era a questão da responsabilidade da sociedade. Tinha que entrar em temas, eu nunca fui advogado, tinha que entrar, tinha que explicar temas jurídicos, né? E de fato a gente teve que estudar aquilo a fundo para entender exatamente toda a lógica do negócio, como é que ia funcionar, para dar conforto para o corretor, para dar conforto para nós e para poder fazer com que a produção realmente migrasse para dentro da rede, né? Então esse foi o primeiro grande desafio, que era a pergunta, né? O que foi mais desafiador, né? Os corretores ou as seguradoras? Sem dúvida, o maior desafio foi montar um modelo de negócio que desse estabilidade e conforto para o corretor operar com a gente, né? No dia 25 de outubro de 2004, foi quando a gente comunicou ao mercado que a gente deixava de ser uma assessoria de corretores. Os corretores que não tinham passado no nosso processo de seleção, ou que não tinham entrado na rede, ou não quiseram entrar no modelo da rede, a gente devolveu essa grade de atendimento para as seguradoras. Então as seguradoras passaram a atender esses corretores diretamente, e a partir do dia 25 de outubro a gente passou a ser focar 100% da nossa energia em desenvolver a rede, né? Que a rede era essa corretora, sociedade anônima, que os corretores entraram como acionistas dessa corretora, e a gente cuidava de toda a parte de mercado, né? De contrato com as companhias, de relacionamento comercial com as seguradoras, toda a parte de back-office, né, de acompanhamento de emissão, de todo esse ciclo de vida da pólice, né, promovia os treinamentos, promovia as campanhas para os corretores, né,
E a nossa ambição inicial era ter 100 corretores em Curitiba e região metropolitana, né? O planejamento estratégico estava lá, né? Qual que era o objetivo? Era ter 100 corretores, né, em Curitiba e região metropolitana, e a gente achava que esse era o tamanho do sonho, né? É isso, né? A gente não enxergava. Era o tamanho ideal. E depois que os corretores entraram e começaram a produzir, e a gente começou a gerar os primeiros resultados para as seguradoras, que a gente tinha cadastro, né? A gente não tinha contrato, a gente tinha cadastro. A gente tinha contrato com 3 seguradoras e cadastro em outras 5, 6, né, na época. E aí começou a fazer sentido, né? A vida do corretor começou a melhorar, começou a ficar mais fácil, ele começou a ter mais produto, ele começou a ter todo o nosso suporte de cuidar de toda essa esteira de operação, de cuidar de toda essa gestão tributária, né? Na época era um problema, não tinha um Simples Nacional, né? Então era um custo altíssimo e a gente resolvia tudo isso, né? A gente devolvia como participação de lucro, a gente assumiu toda essa responsabilidade tributária. E essa era uma premissa do negócio, né? Que a gente tinha que fazer um negócio 100% legal, né? Ele tinha que parar em pé de forma sustentável, né? Então o nosso grande desafio naquele começo era conectar um grupo, né, sabendo que o nosso custo tributário, até por ser uma sociedade anônima, era mais alto do que o do mercado. Né? E que 100% de cada centavo que entrasse na corretora ia ser tributado da maneira que tem que ser. Né? Era uma premissa básica para o modelo funcionar, tinha que ser 100% legal, né? Não tinha, vamos dar um jeito. Não tem que dar um jeito. Né? O que diz a lei? Cara, é a lei que a gente vai cumprir. Então, assim, foi uma mudança de paradigma, assim, grande, toda esse modelo, né, os corretores entenderem o que a gente estava fazendo, por que estava fazendo e por que no final do dia a gente ia conseguir crescer, né, e se desenvolver e ser sustentável, né, que tinha passado por tudo isso. Isso tinha um custo, né, tinha um custo para funcionar, né, e foi dando certo, né? Foi dando certo, porque na nossa cabeça não tem 100% certo desde o começo, né? E todas as regras que a gente transformou e que a gente adaptou, a rede foi evoluindo, né? De 2004 até hoje, a gente sempre foi preservando as regras anteriores, preservando os nossos combinados com os corretores anteriores. Corretores, hoje a gente está na 4º ou 5º modelo de negócio, regra de remuneração, de repasse. Os corretores que começaram com a gente lá em 2004 têm exatamente as mesmas regras de negócio preservado. A gente sempre preservou o passado e mudava as regras para quem entrava a partir de determinada data. Então, isso sempre nos deu muita credibilidade, né? O modelo sempre teve muita credibilidade com os corretores, com o mercado, porque faz 17 anos que a essência do modelo é preservada, né? A essência de tudo que a gente tinha pensado lá atrás é preservada e os compromissos com cada um, né? Lá atrás a gente cuidou para preservar, para garantir, né, que o que a gente tinha combinado lá no começo nos acompanha até hoje. Quem está com a gente, graças a Deus, a grande maioria está com a gente até hoje, né? Desses que começaram lá em 2004. E é uma história muito legal. É uma história muito legal de ouvir os corretores falar, né, e como eles percebem essa história também e como eles cresceram, se desenvolveram e, enfim, estão com a gente até hoje.